Olá! Vamos juntos fazer uma análise bem completa da lição de número 5, que fala sobre um tema importantíssimo, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus, Madureira, de São Miguel do Araguaia, em Goiás. E aí, deu para estudar a lição 5 essa semana? Vamos recapitular? Que bom que estamos aqui para mergulhar juntos, sabe, em cada detalhe dessa lição que é tão fundamental sobre a disciplina espiritual do jejum. Bem, nosso ponto de partida é o texto áureo, lá em Marcos capítulo 9. Essa é uma fala de Jesus, logo depois que os discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno. Com essa frase, ele mostra pra gente um princípio muito poderoso. Existem certos tipos de batalhas espirituais que pedem, que exigem um nível mais profundo de consagração, onde a oração é, digamos, potencializada pelo jejum. E a verdade aplicada, olha, ela resume o coração da lição. Jejum não é uma moeda de troca com Deus, nem é uma penitência para pagar pecados, não. É, na verdade, uma expressão voluntária do nosso coração que basicamente diz: Senhor, a minha necessidade de Ti é muito maior que a minha necessidade de comida. Eu busco o Teu reino em primeiro lugar e dependo totalmente de Ti. Ao longo desse nosso estudo, a gente vai tentar alcançar 3 objetivos bem claros que a própria lição propõe. Primeiro, reconhecer o valor imenso que tem unir o jejum com a oração. Segundo, identificar que o jejum não é uma novidade do Novo Testamento, mas é uma prática que a gente vê em toda a história da Bíblia. E terceiro, ressaltar que o próprio Senhor Jesus validou e ensinou sobre a importância do jejum. Ok, então vamos lá. O nosso roteiro de hoje vai seguir direitinho a estrutura da lição, tá bom? Vamos passar pela introdução, depois vamos nos aprofundar para compreender o que é o jejum, entender sua importância, ver exemplos incríveis da resposta de Deus ao jejum do justo e, por fim, a gente fecha com a conclusão. A introdução da nossa lição já começa nos lembrando que o nosso maior modelo em tudo é Cristo. E com o jejum não é diferente. Ele não só começou seu ministério público com aquele jejum de 40 dias no deserto que a gente lê em Mateus 4, mas ele também dedicou um tempo lá no Sermão do Monte para ensinar a maneira certa de jejuar, sabe? Mostrando a diferença entre a prática verdadeira e a hipocrisia religiosa da época. Então, vamos para a nossa primeira sessão para a gente detalhar o que a Bíblia realmente ensina sobre o jejum. É uma prática espiritual que vemos desde os tempos do Antigo Testamento, e ela sempre esteve ligada a momentos de busca intensa, de arrependimento e de uma dependência total de Deus. O ponto principal é esse aqui. A definição de jejum bíblico é a abstinência de alimento, mas com um propósito espiritual. A referência de Joel 12:12 é perfeita, diz assim: Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns. E com choro e com pranto, ou seja, não é só uma coisa externa, é uma manifestação de uma busca que acontece por dentro, uma forma da gente se humilhar diante do Senhor. Agora, uma coisa bem interessante é que isso mostra a continuidade e a importância do jejum na igreja primitiva. Não era algo opcional, sabe? Era central em decisões muito sérias. Lá em Atos 13, antes de enviarem Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, o que a igreja fez? Orou e jejuou. Em Atos 14, quando foram estabelecer líderes nas novas igrejas, fizeram a mesma coisa, com oração e jejum, buscando a direção e a bênção de Deus. A lição faz questão de destacar o alerta que Jesus deu sobre o jeito errado de jejuar. Ele foi muito duro com aqueles que jejuavam só para aparecer, que desfiguravam o rosto e andavam com uma cara triste para todo mundo ver e pensar: nossa, como eles são espirituais. E essa comparação ilustra perfeitamente a diferença. O jejum bíblico é vertical, é uma coisa entre a pessoa e Deus, com o objetivo de se humilhar, e a recompensa vem do Pai, que vê em secreto. Já o jejum dos hipócritas, esse é horizontal, é um teatro para a plateia humana, com o objetivo de ganhar admiração. A recompensa é essa mesma, o aplauso das pessoas. E como Jesus disse, eles já receberam a sua recompensa. Essa citação do bispo primaz Manuel Ferreira é excelente, porque ela pega a essência do que Jesus ensinou. Naquela época, ungir a cabeça e lavar o rosto eram sinais de alegria, de um dia normal. A instrução de Jesus é radical. A sua devoção tem que ser tão secreta que a sua aparência não entregue o que você está fazendo por dentro. É uma disciplina íntima, não um show.
A lição reforça que a base do jejum de verdade é a humildade. A gente tem o exemplo de Esdras 8:21, que convocou um jejum ali junto ao rio Ahava, com um propósito claro, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, buscando proteção para uma jornada que era bem perigosa. E esse comentário do pastor Adalberto Alves sobre Neemias 9 é muito forte. O povo se juntou para ouvir a leitura da lei, e a palavra de Deus expôs o pecado deles, o que gerou um quebrantamento profundo. E qual foi a resposta natural a esse quebrantamento? Jejuar, confessar os pecados e se afastar do que era errado. O jejum foi a expressão física do arrependimento que começou lá no coração. E isso nos leva direto para a segunda sessão. Agora a gente vai explorar a importância prática do jejum em 3 áreas fundamentais da vida cristã: o arrependimento, a oração e o domínio próprio. Então, o ponto crucial aqui é que o jejum em si não produz arrependimento, mas ele deve acompanhar um arrependimento verdadeiro. A lição nos lembra que até a perversa Jezabel proclamou um jejum, mas foi com um propósito maligno, para matar Nabote. Isso mostra que o ato de jejuar sem um coração sincero não tem valor nenhum para Deus. Olha, o capítulo 58 de Isaías é talvez a denúncia mais forte que existe contra o jejum hipócrita. O povo perguntava: por que a gente jejua e tu não vês? E a resposta de Deus é direta: o jejum de vocês é pro próprio interesse. Vocês continuam explorando os outros, jejuam brigando. E Deus diz qual é o jejum que ele escolheu. É soltar as amarras da injustiça, repartir o pão com quem tem fome, acolher o pobre. Ou seja, o verdadeiro jejum está totalmente ligado à justiça e à misericórdia. A segunda área de importância é a combinação poderosa entre jejum e oração. Eles são como 2 remos de um barco, sabe? Trabalham juntos para nos levar a águas mais profundas com Deus. O jejum tem esse poder de silenciar as distrações do corpo e do mundo, aguçando a nossa sensibilidade espiritual e focando a nossa atenção na oração. E essa citação nos dá exemplos bíblicos perfeitos. Davi, no momento de desespero total, jejuou e orou intensamente pela vida do filho. Já Daniel jejuou por 3 semanas, não por uma crise imediata, mas porque ele buscava entender uma visão de Deus que era muito complexa. Nos 2 casos, o jejum foi o jeito de intensificar a busca por uma resposta de Deus. No nosso mundo que incentiva a gente a satisfazer todos os desejos na hora, o jejum é um exercício poderoso de domínio próprio. É um verdadeiro treinamento para a nossa vontade. Quando a gente diz não para uma necessidade física legítima, como a fome, por um propósito espiritual, a gente fortalece o nosso espírito para dizer não para outras vontades e tentações da carne. E aqui, o bispo Abner Ferreira nos dá um alerta fundamental. A mesma disciplina que deveria gerar humildade pode se tornar uma armadilha para o orgulho espiritual. A tentação de deixar escapar sutilmente que estamos jejuando é uma forma de buscar o aplauso dos outros, o que, como Jesus ensinou, anula completamente a recompensa que viria do Pai. Agora a gente chega na terceira sessão, onde a lição nos mostra relatos bíblicos poderosos em que o jejum veio antes de intervenções divinas extraordinárias. Vamos analisar os casos de Esther, de Josafá e de Daniel. Vamos começar com a rainha Esther. A situação era desesperadora. Um decreto real, assinado, para o extermínio de todo o povo judeu no Império Persa. Diante dessa ameaça de vida ou morte, a primeira estratégia de Esther não foi política, foi espiritual. Esse comentário do bispo Abner Ferreira revela de onde veio a coragem de Esther. A ousadia dela de arriscar a própria vida indo até o rei não surgiu do nada, mas de uma vida de intimidade com Deus, uma vida cultivada por meio de disciplinas como o jejum e a oração. E o resultado foi um milagre. Ela pediu a Mardoqueu que reunisse todos os judeus para jejuar com ela por 3 dias e 3 noites. Foi um ato coletivo de dependência total de Deus. E Deus respondeu. O coração do rei foi tocado, o inimigo Amã foi desmascarado, o decreto foi revertido e a nação inteira foi salva. O nosso segundo exemplo é o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 20. Ele recebe a notícia de que uma aliança de exércitos enorme estava marchando contra Judá. A primeira reação dele, como ser humano, foi o medo, mas a primeira ação dele, como rei, foi buscar ao Senhor e proclamar um jejum em toda a nação. Essa citação coloca a situação de uma forma brilhante. Oração e jejum são apresentados como armas espirituais. Diante de uma ameaça militar que parecia impossível de vencer, Josafá não confiou no seu exército. Ele usou as armas da fé para se fortalecer em Deus e buscar a proteção dele.
E a resposta de Deus foi espetacular. Todo o povo se reuniu para buscar a Deus e o Espírito do Senhor veio sobre um levita que profetizou a vitória. Deus deu a eles uma estratégia de guerra que ninguém nunca tinha visto. Colocaram um coral na frente do exército para louvar. E enquanto eles louvavam, Deus fez com que os exércitos inimigos se destruíssem entre si. Por fim, a lição nos traz o exemplo de Daniel. E diferente de Esdras e Josafá, Daniel não estava diante de uma crise imediata. Ele vivia no palácio, tinha um cargo de prestígio, mas o coração dele estava angustiado pela situação do seu povo no exílio e pela desolação de Jerusalém. O que é fundamental aqui, e que essa citação destaca muito bem, é a sequência. O jejum de Daniel foi uma resposta à palavra de Deus. Ele estava lendo o profeta Jeremias e entendeu que o tempo do cativeiro estava chegando ao fim. Esse entendimento o levou a uma profunda oração de confissão e intercessão que foi intensificada pelo jejum. Isso resume a motivação dele. O jejum não era por uma bênção pessoal, mas era uma expressão de um amor profundo e de empatia por sua nação. Ele se identificou com os pecados do povo, confessou como se fossem seus e se humilhou diante de Deus, clamando pelo cumprimento das promessas dele. E assim a gente chega à conclusão. Depois de examinar o que é o jejum, a sua importância e esses exemplos bíblicos tão fortes, a lição nos desafia a trazer essa prática para a nossa vida hoje, no meio da nossa rotina agitada. Então, a lição para a gente levar para casa é esta: precisamos ser intencionais. Ao priorizar momentos de jejum e oração, estamos declarando que Deus vem em primeiro lugar. Estamos expressando de uma forma prática que dependemos dele para tudo. E com isso a gente aguça a nossa sensibilidade para ouvir a sua voz e, ao mesmo tempo, exercita a autodisciplina, que é um fruto do Espírito. Que possamos ser encorajados por esta lição, a redescobrir o valor e o poder desta disciplina espiritual. Neste próximo domingo, estaremos juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.